Nunca imaginei que precisaria espionar meu próprio filho. A dor de uma traição familiar é como uma faca que entra devagar no peito, torcendo lentamente enquanto avança. Meu nome é Aparecida Pimentel. Tenho 68 anos. E esta história que vou compartilhar ainda faz minhas mãos tremerem ao lembrar cada detalhe. Nos últimos 5 anos, desde que meu marido Arnaldo partiu deste mundo, venho lutando para manter nossa família unida. Mas os segredos que descobri quase destruíram tudo que construí ao longo de décadas. O silêncio da minha casa em Ribeirão Preto se tornou meu único companheiro fiel. Aquela casa no Jardim Primavera, com as jabuticabeiras no quintal que meu marido plantou, testemunhou toda a minha vida. O nascimento do meu único filho Fábio, as festas de aniversário, os natais em família. E agora testemunhava meu desespero silencioso enquanto eu tentava entender por que minhas economias de uma vida inteira como bibliotecária estavam desaparecendo sem explicação. Tudo começou com pequenas quantias. R$ 200 aqui, 500 ali. Primeiro pensei ser apenas distração minha. Afinal, aos 68 anos, é normal questionar a própria memória de vez em quando. Anotei os valores em um caderninho azul, aquele mesmo que usei durante anos para registrar os livros que lia. Mas após 3 meses de anotações meticulosas, a verdade se tornou inegável. Alguém estava retirando dinheiro das minhas contas. As visitas do meu filho Fábio e minha nora Cristiane se tornaram mais frequentes e longas nos últimos meses. Ele, empresário do ramo imobiliário, sempre me pareceu bem-sucedido com seu terno impecável e carro importado. Ela, estilista com uma loja no Shopping Ribeirão, sempre elegante com suas roupas de marca. Traziam presentes caros, ofereciam ajuda com minhas finanças, insistiam em organizar meus documentos. "Mãe, deixa que eu cuido disso para a senhora", Fábio dizia com aquele sorriso que herdou do pai. Como desconfiar do seu próprio sangue? Mas comecei a perceber padrões estranhos. Sempre que vinham jantar, Cristiane criava alguma distração na cozinha. Um tempero que faltava, uma receita que queria me ensinar, enquanto Fábio desaparecia por alguns minutos. Quando voltava, trazia aquele mesmo sorriso, mas seus olhos evitavam os meus. Uma mãe conhece seu filho, conhece cada expressão desde o berço. Havia algo errado, algo que me atormentava nas madrugadas enquanto eu fitava o teto do meu quarto. Em uma tarde de quinta-feira, encontrei meu extrato bancário sobre a mesa da cozinha. Não me lembrava de tê-lo deixado ali. Ao examinar, descobri uma transferência de R$ 3.000 que nunca autorizei. Meu coração disparou. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda, aquela mesma onde embalei Fábio quando bebê, e chorei silenciosamente enquanto as jabuticabeiras balançavam com o vento, como se compartilhassem minha tristeza. No dia seguinte, encontrei coragem para falar com meu vizinho, Geraldo Macedo. Aos 72 anos, este ex-delegado aposentado sempre foi mais que um vizinho. Era um amigo fiel desde que nos mudamos para o bairro décadas atrás. Nos encontramos na Praça das Araucárias, onde costumávamos levar nossos filhos para brincar quando eram pequenos. As mesmas árvores que testemunharam risos inocentes agora presenciavam minha confissão dolorosa. "Cida", ele me disse, usando o apelido que só os mais próximos conhecem. "Antes de acusarmos alguém, precisamos ter certeza. Vamos investigar." Seus olhos cansados, marcados por anos vendo o pior da humanidade, se encheram de compaixão. "Tenho um sobrinho, o Toninho, que instala sistemas de segurança. Podemos colocar uma câmera discreta no seu escritório, onde guardam seus documentos." A ideia de espionar meu próprio filho me causava uma angústia profunda. Que tipo de mãe faz isso? Mas que tipo de filho rouba da própria mãe? Estas perguntas me atormentaram por 3 noites seguidas, até que finalmente concordei com o plano de Geraldo. Toninho veio num domingo, enquanto Fábio e família participavam de um churrasco no condomínio Vila dos Ipês onde moravam. Instalou uma pequena câmera dentro de um porta-retrato na minha escrivaninha. Aquele mesmo porta-retrato com a foto do aniversário de 15 anos da minha neta Júlia. A câmera era tão discreta que ninguém notaria, transmitindo as imagens diretamente para meu tablet,
Um presente que Júlia me dera no último Natal para que eu pudesse ler meus livros digitais. Durante 3 dias, observei as gravações com ansiedade crescente. Vi Fábio e Cristiane entrando no escritório, mexendo nas minhas gavetas, fotografando documentos. Já era doloroso o suficiente confirmar minhas suspeitas sobre o dinheiro que sumia, mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Na quinta-feira seguinte, como de costume, saí para meu encontro semanal com minha amiga de longa data, Ivete Cardoso, no Café Aroeira. Aquele café no centro da cidade, com seu aroma de grãos recém-torrados e pãezinhos de queijo mineiros, era nosso refúgio semanal há mais de 2 décadas. Contei-lhe sobre minhas suspeitas, sobre a câmera escondida. Cida, você tem certeza? Fábio sempre foi tão dedicado. Questionou Ivete enquanto mexia sua xícara de chá de camomila. Não quero acreditar, Ivete. Mas o dinheiro não some sozinho, respondi, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Voltei para casa mais cedo naquela noite, uma inquietação inexplicável me empurrando de volta ao meu lar. A casa estava vazia, silenciosa, apenas o tic-tac do relógio antigo da sala preenchendo o ambiente. Sentei-me na cama, peguei meu tablet e abri as imagens da câmera. O que vi nas próximas gravações mudaria minha vida para sempre. Lá estavam eles, meu filho e minha nora, no meu escritório. Mas não estavam apenas procurando documentos bancários ou cartões de crédito. Estavam conversando, sussurrando, planejando algo que fez meu sangue gelar nas veias. Aproximei o tablet do ouvido, aumentei o volume ao máximo, e as palavras que ouvi destruíram o último fragmento de inocência que eu ainda guardava em meu coração de mãe. Congelei ao ouvir aquelas palavras saindo da boca do meu próprio filho. O tablet quase escorregou das minhas mãos trêmulas enquanto eu tentava processar o que acabara de escutar. Precisei pausar o vídeo, respirar fundo e me preparar para assistir novamente. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez meus ouvidos, já não tão aguçados com a idade, tivessem me enganado. Voltei à gravação alguns segundos e aumentei ainda mais o volume. A voz de Fábio soou clara desta vez. Precisamos ser mais cuidadosos. Ela já está desconfiada do dinheiro que estamos pegando. Meu coração se apertou. Era verdade então. Meu filho, aquele menino que embalei em meus braços, que ensinei a dar os primeiros passos, estava deliberadamente me roubando. Cristiane respondeu num tom frio que nunca havia percebido nela antes. Ela é uma velha distraída, Fábio. Diz que esqueceu onde colocou as coisas e pronto. Já fizemos isso várias vezes. A frieza daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. Velha distraída. Era assim que me viam? Como uma idosa confusa cujas economias podiam ser saqueadas impunemente? Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto continuava assistindo, incapaz de desviar o olhar daquela cena que destruía minhas ilusões familiares. Na manhã seguinte, não consegui olhar para o café da manhã que preparei automaticamente. Minha mente estava repleta de perguntas sem respostas. Quando isso começou? Por que meu filho precisaria roubar de mim? Ele não tinha um negócio próspero? Sua esposa não era dona de uma loja de roupas bem-sucedida no shopping? Decidi ligar para Geraldo. Sua voz rouca do outro lado da linha trouxe um pouco de conforto àquele momento sombrio. Geraldo, eu vi... Eles estavam... Minha voz falhou, embargada pela emoção. Acalme-se, Cida. Vou passar aí em meia hora. Enquanto esperava por ele, remexia nas gavetas da escrivaninha tentando entender o que exatamente Fábio e Cristiane procuravam. Na terceira gaveta, sob alguns papéis antigos, encontrei o que parecia ser um extrato bancário diferente dos meus habituais. Era de uma conta conjunta que não reconheci imediatamente, mas que tinha meu nome e o de Fábio como titulares. Uma conta que eu jamais havia autorizado ou sequer sabia existir. O timbre da campainha me sobressaltou. Escondi rapidamente o documento sob uma pilha de correspondências e fui atender a porta. Geraldo estava lá, com seu inseparável chapéu de feltro e uma expressão preocupada no rosto enrugado pelo tempo. Você parece que viu um fantasma, Cida, comentou enquanto eu servia um café na cozinha. Vi algo pior, Geraldo. Vi minha própria família me traindo. Contei-lhe sobre a gravação, sobre as palavras cruéis, sobre o extrato bancário que acabara de encontrar.
Geraldo ouviu tudo em silêncio, seus olhos experientes de ex-investigador analisando cada detalhe que eu narrava. Quando terminei, ele pediu para ver o extrato. Isso é grave, Cida. Esta conta tem movimentações de valores significativos. Olhe estas transferências para uma offshore nas Ilhas Cayman. Isso não é apenas um filho pegando alguns trocados da mãe. Parece algo mais estruturado, mais organizado. Senti um frio na espinha. O que você está sugerindo? Não quero alarmar você sem ter certeza, mas na minha experiência como delegado, vi padrões semelhantes em casos de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras complexas. Lavagem de dinheiro? Fraude? Meu Fábio, que cresceu numa casa honesta, que estudou nas melhores escolas, que eu ensinei sobre valores e integridade desde pequeno? Precisamos continuar monitorando, continuou Geraldo. Pode haver mais nessa história do que simplesmente desviar seu dinheiro. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Sérgio Pascoal, meu cardiologista há 15 anos. A mesma voz gentil que sempre me tranquilizava durante as consultas agora parecia estranhamente ansiosa. Dona Aparecida, estou ligando para confirmar que a senhora virá à consulta amanhã. Precisamos revisar sua medicação para a pressão. Fiquei confusa. Mas, doutor, minha consulta está marcada apenas para o próximo mês. O senhor mesmo me disse que meus exames estavam ótimos na última visita. Um silêncio desconfortável pairou na linha por alguns segundos. Ah, sim, perdão. Deve ter havido algum engano na minha agenda. De qualquer forma, a senhora está se sentindo bem? Tomando os remédios regularmente? Sim, doutor, estou bem. Respondi automaticamente. Mas um alarme silencioso soou em minha mente. Algo não estava certo naquela ligação. Após desligar, liguei imediatamente para a clínica do doutor Sérgio e falei com sua secretária Mariana, que conhecia há anos. Mariana, o doutor Sérgio acabou de me ligar sobre uma consulta amanhã, mas achei estranho porque meu retorno está marcado apenas para o mês que vem. Dona Aparecida, que estranho. O doutor Sérgio está em um congresso em São Paulo desde ontem. Só volta na próxima semana. Não tem como ele ter ligado para a senhora. Meu estômago se contraiu. Alguém havia se passado pelo meu médico. Mas por quê? Comentei o ocorrido com Geraldo quando ele voltou no final da tarde para verificar as novas gravações da câmera. Isso está ficando cada vez mais suspeito, disse ele, coçando o queixo grisalho. Vamos acelerar nossa investigação. Vou pedir ao Toninho para instalar mais algumas câmeras pela casa. Uma no telefone da sala e outra na sua mesa de cabeceira, onde guarda seus remédios. Você acha que eles poderiam... Não consegui completar a frase. O pensamento era terrível demais para ser verbalizado. Geraldo colocou a mão no meu ombro. Não vamos tirar conclusões precipitadas, Cida. Mas é melhor sermos cautelosos. A partir de agora, não coma nem beba nada que eles tragam para você. E não comente sobre suas suspeitas com mais ninguém além de mim e Ivete. Nos dias seguintes, vivi como uma estranha em minha própria casa. Cada canto familiar agora parecia esconder ameaças invisíveis. Verificava compulsivamente meus remédios antes de tomá-los. Guardava comida separada numa parte da geladeira que só eu acessava. Trancava meu quarto à noite. Uma semana depois da ligação falsa do médico, Fábio e Cristiane apareceram sem aviso prévio numa sexta-feira à noite. Trouxeram pizza da minha pizzaria favorita e um vinho tinto que Fábio garantiu ter comprado especialmente para mim. Mãe, a senhora anda tão tensa ultimamente? Precisa relaxar um pouco, disse ele enquanto abria a garrafa de vinho na cozinha. Observei seus movimentos com atenção redobrada. Notei quando ele colocou o vinho em 2 taças diferentes. Uma para mim, outra para ele e Cristiane dividirem. Um detalhe que talvez tivesse passado despercebido antes, mas que agora acendeu todos os alarmes em minha mente. Estou tomando antibiótico para uma infecção urinária. Menti. Não posso beber álcool por enquanto. Vi um lampejo de frustração nos olhos dele, rapidamente disfarçado por um sorriso forçado. Que pena, mãe. Mas a senhora pode pelo menos comer a pizza, certo? Trouxemos de 4 queijos, sua preferida. Aceitei um pedaço pequeno e fingi comer enquanto conversávamos. Quando eles não estavam olhando, escondia pedaços do alimento no guardanapo. Cristiane falava animadamente sobre os planos para as férias escolares de Júlia, mencionando uma viagem internacional.
Estamos pensando em levar Júlia para conhecer a Europa no próximo mês. Paris, Londres, Roma. Ela está tão animada? Europa? Questionei surpresa. Mas é uma viagem cara, ainda mais para 3 pessoas. Fábio e Cristiane trocaram olhares rápidos. Os negócios estão indo muito bem, mãe. Finalmente podemos dar esse presente para Júlia. Sorri e fingi acreditar, mas internamente as peças começavam a se encaixar. Os saques da minha conta, a conta conjunta que eu desconhecia, os documentos fotografados, a falsa ligação do médico e agora uma viagem cara para a Europa. Depois que eles foram embora, corri para verificar as novas gravações. Na câmera instalada próxima ao telefone da sala, captei uma conversa perturbadora entre Fábio e alguém chamado Paulo. Ela não bebeu o vinho, dizia Fábio, visivelmente irritado. Disse que está tomando antibiótico. Precisa ser mais esperto, respondeu a voz do outro lado. Não podemos esperar muito mais. O banco está começando a fazer perguntas sobre as transferências. Se ela descobrir antes de resolvermos isso, vou dar um jeito. Talvez no domingo, quando formos almoçar lá. Cristiane vai preparar aquele pudim que ela adora. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu ouvia a conversa. Não se tratava apenas de roubo. Havia algo mais sinistro em andamento. Algo que envolvia um tal de Paulo, transferências bancárias suspeitas e... O que exatamente eles planejavam colocar na minha comida ou bebida? No dia seguinte, sábado, acordei determinada a descobrir mais. Pedi a Geraldo que me acompanhasse até o banco. Lá, conversamos com o gerente, Renato, um homem discreto e eficiente que cuidava das minhas finanças há mais de uma década. Dona Aparecida, fico aliviado que a senhora tenha vindo. Tentei contato várias vezes nos últimos meses para confirmar algumas operações incomuns, mas sempre recebi respostas por e-mail dizendo que estava tudo certo. Que e-mails, Renato? Eu nunca recebi suas mensagens. O gerente franziu a testa, preocupado. Enviamos para o endereço cadastrado. Inclusive, recebemos documentação atualizando seus contatos há cerca de 8 meses. Foi seu filho que trouxe os papéis. Disse que a senhora estava com problemas de mobilidade e pediu que ele resolvesse tudo. Senti o sangue fugir do meu rosto. Fábio havia alterado meus dados de contato no banco sem meu conhecimento, interceptando todas as comunicações. Geraldo percebeu meu estado e interviu. Senhor Renato, poderia nos informar quais foram essas operações incomuns que mencionou? O gerente abriu meu histórico no sistema. Transferências periódicas para uma conta nas Ilhas Cayman. Inicialmente pequenas, mas crescentes. Nas últimas semanas, valores expressivos. Também houve a criação de uma procuração dando plenos poderes ao Sr. Fábio Pimentel para gerir todos os bens da Dona Aparecida. Eu jamais assinei tal procuração! Exclamei horrorizada. Temos o documento aqui, com sua assinatura reconhecida em cartório. Quando vi o papel, reconheci imediatamente que era uma falsificação, embora muito bem feita. Alguém havia copiado minha assinatura com precisão assustadora. Saímos do banco com cópias de todos os documentos fraudulentos e um boletim de ocorrência registrado. No caminho de volta para casa, Geraldo estava pensativo. Cida, isso ultrapassa o simples roubo familiar. Estamos diante de uma operação sofisticada de fraude. E me preocupa essa insistência deles em fazer você consumir algo que prepararam. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem de Fábio no telefone, confirmando o almoço de domingo. Mãe, preparamos uma surpresa especial para amanhã. Cristiane vai fazer aquele pudim de leite que a senhora adora. Não aceito desculpas desta vez. Mal sabia ele que a verdadeira surpresa seria outra. Geraldo havia acionado antigos colegas da polícia. Um plano estava sendo montado para o dia seguinte. Uma armadilha para pegar meu próprio filho em flagrante, tentando o quê, exatamente? A pergunta me atormentava enquanto eu tentava dormir naquela noite. No domingo, acordei com um peso no peito, que nada tinha a ver com meus problemas cardíacos controlados. O dia que marcaria o confronto com uma verdade que eu ainda não estava pronta para aceitar completamente havia chegado. As câmeras adicionais instaladas por Toninho estavam funcionando perfeitamente, transmitindo imagens para um carro descaracterizado da polícia estacionado discretamente a 2 casas de distância. A campainha tocou pontualmente ao meio-dia. Respirei fundo e abri a porta.
colocando meu melhor sorriso de mãe despreocupada. Lá estavam eles, Fábio, Cristiane e minha neta Júlia, inocente naquele esquema terrível. Vovó! Júlia correu para me abraçar, seus olhos brilhando com aquela pureza que só os jovens possuem. Por um momento, me permiti esquecer o pesadelo que estava vivendo e simplesmente apreciei o calor daquele abraço sincero. Trouxemos tudo para o almoço, anunciou Cristiane, exibindo sacolas de comida. A senhora não precisa se preocupar com nada hoje. Enquanto eles se instalavam na cozinha, mandei uma mensagem discreta para Geraldo. Chegaram. Estão preparando a comida agora. O almoço transcorreu com uma normalidade artificial. Falamos sobre o tempo, sobre a escola de Júlia, sobre notícias banais da cidade. Todo o tempo, eu observava atentamente os movimentos de Fábio e Cristiane, especialmente quando serviram o famoso pudim de leite. Mãe, este pedaço é especial para a senhora, disse Fábio, colocando uma fatada generosa no meu prato. Sei como a senhora adora a calda caramelizada. Notei que o pedaço vinha de uma parte específica do pudim, diferente dos pedaços que eles mesmos pegaram. Minha mão tremeu levemente ao pegar a colher, mas mantive a compostura. Parece delicioso, comentei, levando uma pequena porção aos lábios, mas sem realmente comê-la. Mas acho que vou deixar para depois. Estou sem muito apetite para sobremesas hoje. Vi um olhar rápido e nervoso entre Fábio e Cristiane. Mas mãe, a Cris fez especialmente para a senhora. Pelo menos prove um pouquinho, insistiu Fábio, num tom que tentava parecer casual, mas escondia uma ansiedade palpável. Foi nesse momento que decidi confrontá-los diretamente. O momento da verdade havia chegado, e eu precisava ouvir dos lábios do meu próprio filho o que exatamente estava acontecendo. Sabe, Fábio, tenho notado coisas estranhas ultimamente. Comecei calmamente. Dinheiro sumindo das minhas contas, ligações falsas do meu médico e agora essa insistência para que eu coma este pudim específico. O rosto dele empalideceu visivelmente. Cristiane congelou com a colher a meio caminho da boca. Do que a senhora está falando? Fábio tentou soar indignado, mas sua voz falhou. Estou falando sobre a conta nas Ilhas Cayman, sobre a procuração forjada, sobre o plano para... Hesitei, olhando para Júlia, que nos observava confusa. Júlia, querida, pode ir um momento até a varanda ver se o Whiskers está lá? Acho que vi nosso gatinho passando. Quando minha neta saiu, continuei. Sobre o plano para se livrar de mim e ficar com todo o meu patrimônio. O semblante de Fábio transformou-se completamente ao ouvir minhas palavras. Aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro choro no hospital agora exibia uma expressão que jamais havia visto antes. Uma mistura de raiva, medo e algo mais sombrio que não consegui identificar. A senhora está delirando, disse ele entre dentes, olhando rapidamente para a porta da varanda, para certificar-se que Júlia estava longe. Acho que está na hora de considerarmos uma clínica de repouso. Sua memória está cada vez pior. Cristiane colocou a mão sobre o braço dele, como quem tenta acalmar uma fera acuada. Aparecida, estamos preocupados com você. Essas acusações são graves e completamente infundadas. Nós só queremos o seu bem. O tom falsamente doce dela me causou uma náusea instantânea. Durante 6 anos, aceitei aquela mulher como parte da família. Convidei-a para minha casa, compartilhei receitas de família, confiei segredos, e todo esse tempo ela planejava junto com meu filho me eliminar por dinheiro. Poupe-me dessa falsa preocupação, Cristiane. Tenho provas, gravações, documentos do banco, testemunhas. Sei sobre as transferências, sobre a procuração forjada, sobre a ligação falsa do Dr. Sérgio. Vi o pânico crescer nos olhos deles enquanto eu continuava. E também sei sobre o Paulo, sobre a viagem planejada para a Europa. E tenho fortes suspeitas sobre o que vocês colocaram nesse pudim. Fábio se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Quem andou enchendo sua cabeça com essas loucuras? Foi aquele velho intrometido do Geraldo? Não tente desviar o assunto. Respondi com uma firmeza que não sabia possuir. Quero ouvir da sua boca, Fábio. Olhe nos olhos da sua mãe e diga: por quê? O que eu fiz para merecer isso? A tensão no ambiente era tão densa que quase podia ser tocada. Cristiane também se levantou,
começando a recolher suas coisas apressadamente. Vamos embora, Fábio. Ela claramente não está bem. Amanhã voltamos com o Dr. Sérgio para uma consulta domiciliar. O verdadeiro Dr. Sérgio ou o impostor que ligou semana passada? Perguntei com ironia amarga. Não se preocupem, já conversei com o doutor. Ele ficou bastante interessado em saber como alguém andou falsificando suas ligações enquanto ele estava num congresso em São Paulo. O rosto de Cristiane perdeu toda a cor. Fábio, entretanto, mudou subitamente de tática. Seu semblante se suavizou e ele se aproximou de mim com aquela expressão que usava na infância quando era pego em alguma travessura. Mãe, houve sim alguns problemas financeiros nos últimos meses. A imobiliária está passando por dificuldades, tive que fazer alguns ajustes temporários, mas jamais faria algo para machucá-la. É minha mãe, pelo amor de Deus! Olhei naqueles olhos que tantas vezes enxuguei quando criança e não reconheci mais meu filho. Em seu lugar estava um estranho, um homem capaz de mentir olhando diretamente nos olhos de sua própria mãe. A dor desse reconhecimento foi pior que qualquer doença física que já enfrentei. Ajustes temporários? É assim que chama falsificar minha assinatura e desviar meu dinheiro para paraísos fiscais? Nesse momento, ouvi a porta da varanda se abrindo. Júlia entrava com uma expressão confusa. Vovó, não achei gato nenhum lá fora. O que está acontecendo? Por que estão todos gritando? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um prenúncio do que estava por vir. Fábio e Cristiane trocaram olhares alarmados. Levantei-me lentamente. Deve ser o Geraldo, disse calmamente. Convidei-o para a sobremesa. Fábio tentou me impedir. Mãe, precisamos resolver isso em família. Não envolva estranhos nos nossos problemas. Ignorei-o e abri a porta. Não era Geraldo. Eram dois homens de terno. O delegado Maurício Pontes, antigo colega de Geraldo, e outro policial mais jovem que não reconheci. Dona Aparecida. Cumprimentou o delegado formalmente. Podemos entrar? Temos alguns assuntos para discutir com a senhora e seu filho. A expressão de Fábio era impagável. O sangue fugiu de seu rosto tão rapidamente que pensei que ele desmaiaria ali mesmo. Cristiane, sempre tão eloquente e segura, agora parecia uma estátua, incapaz de emitir qualquer som. Claro, delegado, respondi dando passagem. Estávamos justamente terminando nosso almoço de domingo. Aceita um pudim? Minha nora fez especialmente para mim. O delegado entrou, seguido pelo outro policial. A sala que antes abrigava apenas uma família em conflito, agora se transformava no cenário de um desenlace que eu jamais imaginei presenciar. Senhor Fábio Pimentel? Perguntou o delegado, já sabendo a resposta. Temos um mandado para a apreensão dos seus dispositivos eletrônicos e documentos relacionados a transferências bancárias envolvendo contas offshore nas Ilhas Cayman. Júlia, percebendo a gravidade da situação, correu para meu lado. Vovó, o que está acontecendo? Por que tem policiais aqui? O que papai fez? Abracei minha neta, tentando protegê-la da tempestade que se formava. Querida, são apenas alguns problemas que os adultos precisam resolver. Não se preocupe. Mas como não se preocupar quando seu mundo está desabando? Quando descobre que seu pai pode ser um criminoso? Quando percebe que os alicerces da sua família estão construídos sobre mentiras? O delegado continuou. Também temos interesse em analisar uma amostra desse pudim, se a senhora não se importar. Fábio finalmente recuperou a voz. Isso é um absurdo, um complô. Minha mãe está senil, confusa. Essas acusações são ridículas. Tenho 68 anos, não 98. Respondi com firmeza. E minha mente está perfeitamente lúcida, como os exames do verdadeiro Dr. Sérgio comprovam. O delegado fez um gesto e o policial mais jovem começou a recolher os equipamentos eletrônicos, celulares, tablets, além de solicitar que Cristiane entregasse sua bolsa para a revista. Isso é humilhante, protestou ela. Somos cidadãos de bem. Meu marido é um empresário respeitado nesta cidade. Um empresário respeitado não falsifica a assinatura da própria mãe. Interveio uma voz familiar vinda da porta. Era Geraldo, chegando discretamente, como sempre fazia. A presença dele trouxe um estranho conforto àquele cenário caótico. Parecia simbolizar que, mesmo quando nossa própria família nos trai,
Ainda existem pessoas em quem podemos confiar. O pudim foi cuidadosamente recolhido para análise. Os celulares confiscados, documentos apreendidos. Durante todo o processo, observei meu filho, agora um estranho para mim, passando da indignação ao desespero, conforme a situação ficava mais clara para ele. Não havia escapatória. Precisamos que todos acompanhem a equipe até a delegacia para prestar depoimentos, anunciou o delegado Pontes. E minha neta? Perguntei preocupada com Júlia, que agora chorava silenciosamente. Posso ficar com ela, ofereceu Geraldo. Somos quase família, e acredito que Dona Aparecida confia em mim para isso. O delegado concordou, após consultar-me com o olhar. Júlia, entretanto, não queria se separar de mim. Agarrou-se à minha cintura como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Vovó, não me deixe sozinha. Por favor. Aquelas palavras partiram meu coração já tão machucado. Você não está sozinha, meu amor. A vovó está aqui. Vamos superar isso juntas. Antes de saírem, Fábio fez uma última tentativa. Mãe, pelo amor que a senhora tem por mim, não faça isso. Pense na nossa família, na Júlia. Podemos resolver isso de outra forma. Olhei para aquele homem que um dia foi meu menino e senti uma mistura indescritível de amor maternal e profunda decepção. Pensei na família a vida toda, Fábio. Trabalhei, economizei, me sacrifiquei por você. E como você retribuiu? Planejando minha morte. Não! Ele gritou, num último esforço desesperado de negação. Não era para chegar a esse ponto. Era só para a senhora dormir um pouco, para conseguirmos resolver as transferências sem levantar suspeitas. O silêncio que seguiu aquela confissão involuntária foi ensurdecedor. Ele percebeu tarde demais o que havia admitido. Cristiane fechou os olhos, como quem reconhece uma derrota inevitável. O delegado fez um gesto para o policial, que imediatamente sacou as algemas. Fábio Pimentel, o senhor está preso pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. As algemas fecharam-se nos pulsos do meu filho com um clique metálico que ecoou em minha alma. Júlia soltou um grito abafado e escondeu o rosto em meu peito. Senti suas lágrimas quentes molhando minha blusa, misturando-se às minhas próprias que agora caíam livremente. Quando a polícia levou Fábio e Cristiane, fiquei na varanda observando a viatura se afastar. A mesma varanda onde balancei Fábio em meus braços quando bebê, onde ensinei Júlia a identificar as constelações nas noites de verão, onde compartilhei tantos momentos com meu falecido marido Arnaldo. Agora, aquele espaço carregava mais uma memória, talvez a mais dolorosa de todas. Geraldo se aproximou silenciosamente e colocou a mão em meu ombro. Você fez o que era certo, Cida. Foi corajosa. Não me sinto corajosa, confessei. Me sinto destroçada. Naquela noite, depois que Júlia finalmente adormeceu em minha cama, exausta pelo turbilhão emocional, sentei-me na poltrona do quarto contemplando o céu estrelado pela janela. Uma chuva fina começava a cair, como se o próprio céu chorasse comigo. Peguei o tablet e, numa decisão que não sei explicar, revi algumas das gravações. Talvez procurando algo que justificasse, que explicasse como meu filho se transformara naquele estranho criminoso. Talvez buscando algum sinal que eu pudesse ter perdido ao longo dos anos, alguma pista da transformação que acontecia bem debaixo do meu nariz. As imagens eram nítidas demais, as vozes cristalinas demais. Não havia como negar a realidade que elas mostravam. Numa das gravações mais recentes, captada 2 dias antes, via-se Fábio no escritório conversando ao telefone. Paulo, tudo pronto para domingo. Depois que ela tomar o pudim, vai adormecer e não vai acordar mais. O laudo vai indicar parada cardíaca natural. Tenho o atestado de óbito já preparado com a assinatura do médico. Sim, já transferimos quase tudo para a conta nas Cayman. Não, a velha não desconfia de nada. Quanto tempo até fazer efeito? Segundo o farmacêutico, entre 30 minutos e 1 hora? Não, é indolor. Ela só vai sentir sonolência. Sim, a passagem para Paris está confirmada para terça-feira. Quando voltarmos, já estaremos milionários. A frieza daquelas palavras, a maneira calculista como planejavam minha morte, me causou um calafrio que penetrou até os ossos. A velha.
Era assim que meu próprio filho se referia a mim quando falava com seu cúmplice. Desliguei o tablet, incapaz de continuar assistindo. A dor era física, como uma faca torcendo em meu peito. Perguntei-me onde havia errado tão drasticamente na criação de Fábio. Que valores deixei de ensinar? Que sinais ignorei ao longo dos anos? A análise preliminar do pudim, como descobri no dia seguinte, confirmou minhas piores suspeitas. Continha uma dose letal de um medicamento controlado que causaria parada cardíaca indistinguível de uma morte natural em alguém com histórico de problemas cardíacos como eu. Nas semanas que se seguiram, outras revelações vieram à tona. Descobri que Paulo, o sócio mencionado nas conversas, não era apenas parceiro de negócios de Fábio, mas também amante de Cristiane. Os três planejavam dividir minha herança e recomeçar vida nova na Europa, com identidades falsas já providenciadas. O esquema envolvia também o farmacêutico Renato Mendes, que forneceu o medicamento letal, e um funcionário do cartório que auxiliou na falsificação da procuração. A imobiliária de Fábio estava à beira da falência, afundada em dívidas e empréstimos não declarados. A loja de Cristiane no shopping era apenas fachada para lavagem de dinheiro. O império de aparente sucesso que exibiam socialmente era uma construção de areia que desmoronava rapidamente. Cada nova descoberta era como reviver o trauma inicial. Cada detalhe sórdido que emergia da investigação policial era um novo golpe em meu coração já tão machucado. Mas o pior de tudo era enfrentar os olhares de pena dos vizinhos, os cochichos nos corredores do supermercado, as mensagens vazias de solidariedade de pessoas que mal conhecia. Ribeirão Preto é uma cidade grande, mas pequena o suficiente para que um escândalo dessa magnitude se espalhasse como fogo em palha seca. Logo, todos sabiam que a viúva Pimentel tinha sido quase assassinada pelo próprio filho. Os jornais locais noticiaram o caso com manchetes sensacionalistas. Filho planeja a morte da mãe por herança. Conspiração familiar desmascarada por câmera escondida. Empresário tentou envenenar a própria mãe. Para Júlia, a situação era ainda mais devastadora. De repente, a adolescente de 16 anos se viu no centro de um furacão, filha de criminosos, alvo de sussurros e olhares no colégio. Sua vida, antes privilegiada e protegida, desmoronou da noite para o dia. "Vovó", disse-me ela uma noite, enquanto preparávamos juntas um chá. "Acha que um dia vou conseguir perdoar meu pai pelo que ele fez?" Aquela pergunta me pegou desprevenida. Eu mesma ainda lutava com essa questão diariamente. Como perdoar alguém que planejou friamente sua morte? Como olhar novamente nos olhos do filho que você criou e ver além do monstro que ele se revelou? "O perdão não vem por encomenda, meu amor", respondi finalmente. "É um processo, não um evento. Talvez um dia, quando a dor não for tão aguda, possamos começar a entender, se não perdoar." Júlia assentiu, seus olhos refletindo uma maturidade forçada pelas circunstâncias. "E o que acontece agora conosco? Para onde vamos?" Era uma pergunta prática, mas carregada de significados profundos. Para onde vai uma família despedaçada pela traição? Como se reconstrói a vida depois que seus alicerces são abalados tão violentamente? "Vamos ficar juntas", prometi, segurando suas mãos entre as minhas. "Vai ser diferente do que imaginávamos, mas vamos construir algo novo, algo honesto." Naquela noite, enquanto Júlia dormia, sentei-me novamente na varanda com uma xícara de chá genuinamente inofensiva. As jabuticabeiras do quintal balançavam suavemente com a brisa noturna. Pensei em todas as vidas que aquelas árvores testemunharam nesta casa. Nascimentos, casamentos, mortes, alegrias, tristezas. Agora, testemunhavam também esta reviravolta trágica. Geraldo apareceu silenciosamente e sentou-se na cadeira ao lado, como fazia quase todas as noites desde o incidente. Sua presença constante havia se tornado um conforto indescritível naqueles dias sombrios. "Cida", disse ele após alguns minutos de silêncio compartilhado. "Você já pensou que foi salva por sua própria desconfiança? Se não tivesse notado aquelas pequenas inconsistências, se não tivesse instalado aquela câmera?" Não precisou completar a frase. Ambos sabíamos o desfecho alternativo daquela história. Um atestado de óbito assinado, um enterro discreto
E meu filho desfrutando da minha herança em alguma praia europeia, enquanto meu corpo esfriava debaixo da terra. Acho que mãe sempre sabe. Respondi finalmente. No fundo, sempre sabe quando algo não está certo com um filho. O que eu não disse, o que guardei apenas para mim, era a dor lancinante de saber que aquele instinto maternal não foi suficiente para salvar meu filho de si mesmo, de suas escolhas terríveis, de sua ganância destruidora. Não pude salvar Fábio, mas pelo menos salvei a mim mesma. E talvez mais importante, salvei Júlia de crescer sob a influência daquele ambiente tóxico de mentiras e traições. Enquanto as estrelas brilhavam indiferentes acima de nós, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Esta história de traição não seria o capítulo final da família Pimentel. Por mais doloroso que fosse, usaria esta experiência para reconstruir algo melhor, algo mais verdadeiro. Se não por mim, então por Júlia, para que ela soubesse que mesmo depois da pior das tempestades, ainda é possível encontrar luz. Na manhã seguinte à prisão de Fábio e Cristiane, despertei com o som de pássaros no quintal. Por um breve momento, antes de abrir os olhos, tudo parecia normal, como se eu fosse levantar, preparar meu café e ler o jornal na varanda como fazia todos os dias. Então, a realidade me atingiu com força total. Meu filho estava preso, acusado de tentar me matar. Júlia ainda dormia profundamente no quarto ao lado, exausta pelo turbilhão emocional. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a cozinha. A mesa ainda mantinha vestígios do almoço interrompido de ontem. O pudim envenenado já não estava lá, levado como prova pela polícia. Mas os pratos, talheres e copos permaneciam como testemunhas silenciosas do pesadelo que vivemos. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Era o delegado Maurício Pontes. Dona Aparecida, precisamos que a senhora venha à delegacia esta manhã. Descobrimos alguns documentos que gostaríamos que identificasse. Concordei e, após deixar um bilhete para Júlia explicando onde estaria, pedi um táxi. No caminho para a delegacia central, observei as ruas familiares de Ribeirão Preto com novos olhos. Esta cidade que sempre foi meu lar agora parecia estranha, como se eu estivesse vendo tudo através de um filtro distorcido. As pessoas caminhavam, conversavam, riam. A vida normal seguia seu curso, enquanto a minha havia desmoronado completamente. Na delegacia, fui recebida pelo delegado Pontes e levada a uma sala onde diversos documentos estavam espalhados sobre uma mesa grande. Reconheci imediatamente alguns deles: extratos bancários, escrituras de propriedades, meu testamento. Dona Aparecida, durante as buscas no escritório do seu filho e no apartamento dele, encontramos estes documentos em um cofre disfarçado atrás de um quadro. A senhora poderia confirmar quais são autênticos e quais são falsificados? Comecei a examinar os papéis cuidadosamente. Alguns eram legítimos, cópias de documentos que eu mesma havia fornecido a Fábio anos atrás, quando ele começou a me ajudar com questões financeiras após a morte de Arnaldo. Outros, entretanto, eram claramente falsificações sofisticadas, procurações amplas que nunca assinei, escrituras de transferência de propriedades, até mesmo um testamento completamente forjado que deixava tudo para Fábio, excluindo Júlia completamente. Este testamento é falso, afirmei categoricamente, apontando para o documento. Nunca assinaria algo deixando minha neta desprotegida. Além disso, a assinatura, embora muito parecida com a minha, tem uma leve inclinação para a direita que não faço. O delegado assentiu, fazendo anotações. A senhora tem olhos atentos. Nossa perícia chegou à mesma conclusão. Continuamos o processo meticuloso de separação entre documentos verdadeiros e falsos. Foi quando notei algo estranho. Uma escritura de um sítio em Bonfim Paulista, área rural nos arredores de Ribeirão Preto, em nome de uma empresa chamada Novo Horizonte Empreendimentos. Não reconheço esta propriedade, comentei intrigada. Nunca tive terras em Bonfim Paulista. O delegado pegou o documento, examinando-o com interesse renovado. Interessante. Esta empresa, Novo Horizonte, apareceu em várias transferências bancárias que investigamos. Acreditamos que seja uma empresa de fachada criada por seu filho e seus cúmplices. Cúmplices?
Achei que se tratasse apenas de Fábio, Cristiane e talvez esse tal de Paulo que ouvi mencionado nas gravações. O delegado hesitou, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Finalmente puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Dona Aparecida, o que descobrimos vai muito além de um simples caso de tentativa de assassinato por herança. Seu filho estava envolvido em um esquema muito maior de lavagem de dinheiro e fraudes imobiliárias. Este sítio em Bonfim Paulista é apenas uma pequena parte. Senti meu coração acelerar. O que exatamente vocês descobriram? A Polícia Federal já estava investigando a imobiliária do seu filho há meses, suspeitando de transações fraudulentas. Parece que Fábio, Paulo Rezende e outros sócios compravam propriedades com dinheiro de origem duvidosa, superfaturavam os valores e revendiam, lavando assim grandes quantias. Também identificamos ligações com políticos locais que aprovavam loteamentos irregulares em troca de propinas. Cada palavra era como um novo golpe. Não bastava a traição pessoal, a tentativa de assassinato. Agora descobria que meu filho estava envolvido em um esquema criminoso muito maior que afetava toda a cidade. O plano contra a senhora, continuou o delegado, surgiu quando os investigadores começaram a se aproximar demais. Eles precisavam de dinheiro limpo para fugir do país e recomeçar em outro lugar. Sua herança seria a solução perfeita. Recursos legítimos que não levantariam suspeitas quando transferidos para o exterior. Não? Olhei para os documentos espalhados sobre a mesa. Provas concretas da dupla vida que meu filho levava. Como eu poderia ter sido tão cega? Como não percebi os sinais? Tem mais uma coisa que a senhora precisa saber, disse o delegado, hesitante. Encontramos indícios de que este não seria o primeiro acidente familiar planejado por Fábio. Senti o sangue gelar nas veias. O que isso significa? Estamos reabrindo a investigação sobre a morte do seu marido, Arnaldo Pimentel. Aí, o mundo pareceu desacelerar ao meu redor. A morte de Arnaldo, 5 anos atrás, havia sido atribuída a um infarto fulminante durante uma pescaria na fazenda de um amigo. Fábio estava com ele naquele dia. Não, sussurrei incrédula. Isso não pode ser verdade. Encontramos e-mails cifrados entre Fábio e Paulo datados de poucos dias antes da morte do seu marido. Mencionam um problema que seria resolvido no fim de semana da pescaria e discutem como a primeira parte do plano abriria caminho para negócios maiores. Minha visão turvou-se. Agarrei-me à borda da mesa para não cair. Arnaldo, meu Arnaldo. As palavras mal saíam. Dona Aparecida, a senhora está bem? Quer um copo d'água? Podemos continuar isso outro dia. Não, respondi firmemente, recompondo-me com esforço. Quero saber tudo agora. Preciso entender a extensão disso. Nas 2 horas seguintes, o delegado me mostrou evidências, relatórios, testemunhos que haviam coletado. O quebra-cabeça que se formava era monstruoso em suas dimensões. Meu filho não era apenas um homem desesperado por dinheiro que planejou um crime impulsivo. Era o líder de uma organização criminosa sofisticada que operava há anos. A imobiliária Pimentel servia como fachada para um esquema que envolvia políticos corruptos, empresários inescrupulosos e até mesmo um juiz aposentado que facilitava documentações fraudulentas. O Ateliê Cris Bueno, no shopping, era usado para justificar entradas de dinheiro ilícito nos livros contábeis. E quanto a Júlia? Perguntei, de repente preocupada com minha neta. Ela sabia de algo disso? Não encontramos absolutamente nada que indique envolvimento dela. Pelo contrário, parece que mantinham a menina completamente alheia aos negócios da família. Nos depoimentos iniciais, tanto Fábio quanto Cristiane foram enfáticos em afirmar que Júlia não tinha conhecimento de nada. Senti um leve alívio em meio ao caos. Pelo menos isso. Minha neta estava inocente nesta teia de mentiras e crimes. Mas isso não diminuía o impacto devastador das revelações. Quando saí da delegacia, o sol da tarde já se inclinava para o horizonte. Caminhei algumas quadras sem rumo certo, tentando processar tudo o que havia descoberto. Meu celular tocou. Era Júlia, preocupada com minha demora. Prometi que estaria em casa logo e desliguei, incapaz de compartilhar por telefone o horror das novas descobertas.
Passei em frente à Catedral Metropolitana e, num impulso, entrei. O espaço amplo e silencioso, com seus vitrais coloridos projetando luzes suaves no chão de mármore, oferecia um contraste bem-vindo com a sordidez que acabara de conhecer. Sentei-me num banco no fundo da igreja, observando algumas senhoras que rezavam silenciosamente nos bancos da frente. Não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas naquele momento senti necessidade de um conforto que transcendesse o mundo material. Aparecida? A voz familiar me sobressaltou. Era Raquel Fontes, a advogada que cuidava dos assuntos jurídicos da nossa família há anos. Não havia desde antes da pandemia. Raquel, o que faz aqui? Venho todas as tardes antes de voltar para casa, ela explicou, sentando-se ao meu lado. É um momento de paz no meio da loucura do dia. Ela hesitou, visivelmente desconfortável. Aparecida soube do que aconteceu. Está em todos os jornais. Vim procurá-la várias vezes, mas nunca a encontrava em casa. Olhei para ela, subitamente desconfiada. Raquel havia sido a advogada que preparou meu testamento original. Será que também estava envolvida no esquema? Como se lesse meus pensamentos? Ela continuou. Preciso que saiba que não tive nada a ver com as falsificações. Fábio me procurou há alguns meses, querendo que eu alterasse seu testamento, alegando que você havia solicitado, mas me recusei a fazer qualquer mudança sem falar diretamente com você. Depois disso, ele nunca mais me procurou para assuntos jurídicos. Queria acreditar nela, mas a desconfiança agora era parte da minha natureza. Como posso ter certeza, Raquel? Como posso confiar em alguém depois de tudo isso? Ela abriu a bolsa e retirou um envelope. Tenho aqui cópias de e-mails trocados com Fábio, onde deixo claro que não faria alterações sem sua autorização expressa. Já entreguei isso à polícia, mas achei que você também deveria ver. Li os e-mails e percebi que Raquel dizia a verdade. Ela havia se mantido ética, recusando-se a participar do esquema de Fábio. Obrigada por isso, disse sinceramente. É reconfortante saber que nem todos ao meu redor estavam mentindo. Aparecida, vim também para lhe oferecer ajuda legal. O que seu filho e Nora fizeram, as repercussões jurídicas serão enormes. Propriedades, contas bancárias, tudo será investigado. Você e Júlia precisarão de orientação para não serem prejudicadas no processo. Saímos da catedral e fomos até um café próximo, onde Raquel me explicou em detalhes as implicações legais da situação. Bens adquiridos com dinheiro ilícito poderiam ser confiscados. Contas bancárias seriam bloqueadas durante a investigação. A imobiliária e a loja do shopping provavelmente seriam fechadas. E quanto à nossa casa? Perguntei, preocupada com a possibilidade de perder o único lugar onde ainda me sentia segura. A casa do Jardim Primavera está no seu nome e foi adquirida muito antes de qualquer atividade ilícita. Então, está protegida. Mas precisaremos fazer um levantamento completo de todos os seus bens para separar o que é legítimo do que pode estar contaminado. Quando cheguei em casa, encontrei Júlia e Geraldo na cozinha preparando o jantar juntos. A cena quase doméstica trouxe um estranho conforto, como se, mesmo em meio ao caos, ainda fosse possível encontrar momentos de normalidade. Vovó! Júlia correu para me abraçar. Estávamos preocupados. O delegado ligou avisando que você saiu da delegacia há horas. Encontrei a doutora Raquel no caminho. Expliquei. Tivemos uma longa conversa. Geraldo me observou atentamente, percebendo que algo mais havia acontecido. Descobriram alguma coisa nova? Olhei para Júlia, hesitante. Ela já estava sofrendo tanto. Como contar-lhe que seu pai poderia estar envolvido na morte do avô? Como explicar que toda a vida luxuosa que levava era construída sobre crimes e extorsões? Podemos conversar depois do jantar? Pedi a Geraldo com um olhar significativo que ele compreendeu imediatamente. O jantar transcorreu num clima forçadamente leve. Júlia contou sobre um livro que estava lendo. Geraldo compartilhou histórias de quando era jovem policial. Fiz o possível para participar, para sorrir nos momentos certos, mas minha mente estava a quilômetros dali, perdida nas revelações do dia. Após a refeição, Júlia foi para o quarto fazer uma videochamada com uma amiga da escola que havia oferecido apoio. Geraldo e eu fomos para a varanda, nosso refúgio habitual para conversas difíceis. Contei-lhe tudo.
O esquema de lavagem de dinheiro, as fraudes imobiliárias, a possível participação de Fábio na morte de Arnaldo. A cada nova revelação, via o rosto dele endurecer, os olhos experientes de ex-delegado reconhecendo a gravidade da situação. Cida, isso vai muito além do que imaginávamos, ele disse finalmente. Não estamos falando apenas de um filho ganancioso, mas de uma organização criminosa estruturada. No, como vou contar isso a Júlia? Como dizer a ela que seu pai não só tentou me matar, mas pode ter matado o avô dela também? Que o dinheiro que pagou sua escola, suas roupas, suas viagens veio de atividades criminosas? A verdade tem um jeito de aparecer, por mais que tentemos proteger os outros dela, respondeu Geraldo sabiamente. Júlia já não é mais criança. Tem 16 anos, está no limiar da vida adulta. Vai doer, mas ela tem o direito de saber. Naquela noite, sonhei com Arnaldo. Estávamos juntos na praia de Guarujá, onde passamos nossa lua de mel. Ele sorria para mim, aquele sorriso gentil que sempre foi sua marca registrada, mas seus olhos estavam tristes. Você sabia? Perguntei no sonho. Sabia o que nosso filho se tornou? Ele não respondeu, apenas olhou para o mar e desapareceu lentamente na neblina da manhã. Acordei com lágrimas nos olhos, sentindo a ausência dele como nunca antes. Arnaldo era meu porto seguro, meu companheiro de jornada. Como teria sido diferente se ele ainda estivesse aqui? No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo Rezende, o sócio e suposto amante de Cristiane, solicitando uma visita. Havia sido preso junto com os outros, mas seu advogado conseguira um habeas corpus temporário. Meu primeiro impulso foi recusar. O que poderia querer comigo o homem que ajudou a planejar minha morte? Mas a curiosidade e a necessidade de respostas falaram mais alto. Concordei em encontrá-lo num café público no centro da cidade, um lugar neutro e seguro. Geraldo insistiu em me acompanhar, mantendo-se numa mesa próxima para intervir caso necessário. Paulo chegou pontualmente, bem diferente da imagem que eu havia construído mentalmente. Esperava um homem sinistro, com aparência de vilão, mas o que vi foi um sujeito comum de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar cansado de quem não dormia direito há dias. Dona Aparecida, ele cumprimentou formalmente, sentando-se à minha frente. Agradeço por aceitar me ver. O que quer de mim, senhor Rezende? Não temos nada para conversar. Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. Vim porque acho que a senhora merece saber toda a verdade. Não para me desculpar. Sei que o que fizemos é imperdoável, mas porque acredito que entender pode ajudar no seu processo de cura. Cura, repeti com amargura. Acha que existe cura para descobrir que seu próprio filho planejou sua morte? Que pode ter matado o próprio pai? Paulo empalideceu visivelmente. Então já sabem sobre Arnaldo. Aquela confirmação indireta foi como um soco no estômago. Até aquele momento, ainda nutria uma tênue esperança de que estivessem errados, que a morte de meu marido tivesse sido realmente natural. Por quê? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Por que, Arnaldo? Ele sempre foi um pai amoroso, um homem honesto. Paulo baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Começou com pequenos desvios na construtora onde seu marido era diretor financeiro. Fábio descobriu irregularidades nas contas e, em vez de denunciar, viu uma oportunidade. Começou a chantagear o próprio pai, exigindo dinheiro em troca de silêncio. A revelação me deixou sem ar. Arnaldo, meu Arnaldo, envolvido em irregularidades financeiras? Era difícil de acreditar. Com o tempo, continuou Paulo, a situação saiu do controle. Arnaldo ameaçou confessar tudo, assumir a culpa e entregar Fábio, que já havia usado o dinheiro desviado para iniciar operações próprias. Foi quando a decisão foi tomada. A decisão, repeti mecanicamente. Você quer dizer, a decisão de matar meu marido. Paulo assentiu, sem tentar suavizar a crueldade do fato. Foi durante a pescaria. Um medicamento na bebida, como planejaram para a senhora. O corpo foi encontrado horas depois, quando já não havia como detectar a substância. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Não me importava mais em demonstrar fraqueza diante daquele homem. A dor era grande demais para ser contida.
E depois disso, continuei, buscando forças não sei onde. Depois de matar o próprio pai, ele decidiu que eu seria a próxima. Quando a investigação federal começou a se aproximar, precisavam de dinheiro limpo para fugir. Sua herança seria perfeita. Recursos legítimos que poderiam ser transferidos para o exterior sem levantar suspeitas. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O barulho do café ao nosso redor parecendo vir de outro mundo, distante e irreal. Finalmente, reuni coragem para fazer a pergunta que mais me atormentava. Ele, alguma vez demonstrou qualquer remorso? Qualquer dúvida? Paulo hesitou, como se ponderasse se deveria mentir para me confortar ou dizer a dura verdade. Optou pela honestidade. Não, dona Aparecida. Para Fábio era apenas negócios. Ele se transformou em algo diferente do filho que a senhora criou. Não sei explicar quando ou como aconteceu, mas o homem que conheci já não tinha limites morais. Quando me levantei para sair, Paulo fez um último comentário. Existem outros, dona Aparecida. Pessoas poderosas envolvidas nesse esquema que ainda estão soltas. Tenha cuidado. Saí do café com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza terrível de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era preferível à ilusão em que vivera por tantos anos. Na calçada, Geraldo me esperava. Não precisei dizer nada. Ele entendeu pelo meu olhar que as piores suspeitas haviam sido confirmadas. Ofereceu-me o braço e caminhamos lentamente de volta para casa, onde Júlia aguardava para ouvir a verdade que mudaria sua vida para sempre. O caminho de volta para casa após o encontro com Paulo foi silencioso e pesado. As revelações sobre Arnaldo se depositavam em meu coração como pedras, cada passo tornando a carga mais difícil de suportar. Geraldo respeitou meu silêncio, apenas oferecendo seu braço firme como apoio, físico e emocional. Ao chegarmos, encontramos Júlia na sala, folheando um álbum de fotografias antigo. Seu rosto jovem estava marcado por olheiras profundas, testemunhas silenciosas das noites mal dormidas desde a prisão dos pais. Achei isso no fundo do armário, ela disse, erguendo o álbum para que eu visse. Era uma coleção de fotos da nossa família quando Fábio ainda era criança. Passeios na praia, aniversários, formaturas. Sentei-me ao lado dela, observando aquelas imagens de um passado que agora parecia pertencer a outra vida. Em uma foto específica, Arnaldo segurava um Fábio de aproximadamente 6 anos nos ombros, ambos rindo para a câmera em frente ao zoológico de São Paulo. Ele parecia tão normal, comentou Júlia, passando os dedos sobre a imagem do pai criança. Como alguém se transforma tanto? Como não percebemos? A pergunta pairou no ar como um fantasma, exigindo uma resposta que eu não tinha. Como explicar o inexplicável? Como entender a transformação de um menino sorridente no monstro calculista que havia se tornado? Júlia, comecei, sentindo o peso da responsabilidade. Há algo que preciso lhe contar. Algo sobre seu avô Arnaldo. Geraldo, percebendo a gravidade da conversa que estava por vir, discretamente se retirou para a cozinha, dando-nos privacidade. Durante a hora seguinte, compartilhei com minha neta a verdade completa. As fraudes na construtora, a chantagem, o assassinato premeditado de Arnaldo, o império criminoso que seu pai havia construído. Ela ouviu tudo em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto jovem que envelhecia visivelmente diante dos meus olhos. Quando terminei, ela fechou o álbum de fotos com uma determinação surpreendente. Quero visitá-lo na prisão, declarou. Sua afirmação me pegou desprevenida. Tem certeza? Depois de tudo que acabei de contar? Preciso olhar nos olhos dele, vovó. Preciso entender, ou pelo menos tentar, não por ele, mas por mim mesma. Admirei a força daquela menina que, aos 16 anos, demonstrava uma maturidade que muitos adultos jamais alcançariam. Concordei com seu pedido e prometi providenciar a visita. 3 dias depois, após os trâmites burocráticos necessários, acompanhei Júlia ao complexo penitenciário de Ribeirão Preto. O local era cinzento e opressivo, as paredes altas cobertas com arame farpado parecendo engolir qualquer esperança que alguém pudesse trazer consigo. Optei por não entrar na sala de visitas. Aquela conversa precisava ser apenas entre pai e filha. Eu já havia confrontado meus demônios.
Agora era a vez dela enfrentar os seus. Esperei na área externa, observando o céu nublado que ameaçava chuva, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. 1 hora depois, Júlia saiu da prisão. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos castanhos que herdara do avô, estavam diferentes. Havia neles uma dureza nova, uma compreensão prematura da crueldade que o mundo poderia abrigar. Como foi? Perguntei quando já estávamos no táxi, voltando para casa. Ela demorou a responder, olhando fixamente para a paisagem que passava pela janela. Ele chorou quando me viu. Disse que sentia minha falta, que me amava, que nada disso era para acontecer assim. A deixei que continuasse no seu próprio ritmo. Perguntei sobre o vovô Arnaldo. Sua voz falhou ligeiramente. Ele negou no começo, disse que eram mentiras da polícia para incriminá-lo. Mas quando insisti, quando disse que sabia de tudo, algo no olhar dele mudou. Ele confessou? Não com palavras. Mas vi nos olhos dele, vovó. A culpa estava lá, mesmo que não admitisse. Ela respirou fundo. Perguntei por que tentou matar você também. Sabe o que ele disse? Que era apenas um plano B, que na verdade nunca teria coragem de ir até o fim. Senti um arrepio na espinha. Um plano B. Era isso que minha vida significava para meu filho. Uma contingência, um obstáculo a ser removido se necessário. Acredita nele? Perguntei. Júlia virou-se para mim, seus olhos agora firmes e decididos. Não. Vi o mesmo olhar calculista que ele tinha quando mentia sobre estar ocupado demais para vir aos meus recitais de piano. Ele não sente remorso, vovó. Apenas lamenta ter sido pego. Aquela percepção, vinda de alguém tão jovem, era devastadora e reveladora ao mesmo tempo. Júlia enxergava a verdade que eu, cegada pelo amor maternal, demorei tanto para reconhecer. Nas semanas seguintes, a investigação se aprofundou, revelando ramificações cada vez mais amplas do esquema criminoso. Nomes importantes da política local foram implicados. Um desembargador aposentado foi preso. O farmacêutico que forneceu o veneno confessou, em troca de redução de pena, detalhes sobre outras encomendas que havia preparado para Fábio ao longo dos anos. A imprensa local explorava cada nova descoberta com voracidade, transformando o caso Pimentel no maior escândalo que Ribeirão Preto já vira. Reportagens especiais recontavam a história desde o início, frequentemente com detalhes sensacionalistas e imprecisos que me faziam evitar completamente jornais e televisão. Cristiane, buscando clemência, decidiu colaborar com as investigações. Em depoimento detalhado, confirmou a participação de Fábio na morte de Arnaldo e revelou uma informação que me gelou o sangue. Antes de mim, eles haviam considerado envenenar Júlia. Era mais complicado logisticamente, dissera ela ao promotor, segundo me relatou posteriormente o delegado Pontes. A menina estudava em período integral, fazia refeições na escola, raramente comia algo que pudéssemos preparar exclusivamente para ela. A senhora era um alvo mais fácil, mais previsível em seus hábitos. A ideia de que minha neta havia sido considerada um alvo, uma possível vítima descartável naquele plano macabro, despertou em mim uma fúria que nunca soube que poderia abrigar. Até então, apesar de toda a dor e indignação, ainda existia em algum canto do meu coração aquela réstia de amor maternal, aquela voz que dizia, mas é seu filho. Agora, essa voz silenciava definitivamente. Procurei Raquel, a advogada, e determinei que queria desenheranças. Fábio de todos os meus bens, mesmo daqueles que a justiça eventualmente liberasse após as investigações. Queria certificar-me de que, mesmo que um dia ele saísse da prisão, não receberia absolutamente nada de mim. Tem certeza, Aparecida? Perguntou Raquel, claramente surpresa com minha determinação. É uma decisão drástica e definitiva. Tenho, respondi sem hesitação. Um homem que considera envenenar a própria filha por dinheiro não é mais meu filho. É um estranho que, por acidente biológico, compartilha meu sangue. Naquela mesma semana, recebi outra visita inesperada. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e postura elegante, apresentou-se à minha porta como Márcia Rezende.
Sou ex-esposa de Paulo, explicou ela diante do meu olhar confuso. Divorciei-me dele há 8 anos, quando descobri suas primeiras fraudes. Ninguém acreditou em mim na época. Nem a polícia, nem minha família. Fui tratada como uma mulher amarga, inventando histórias para prejudicar o ex-marido. Convidei-a para entrar, intrigada pelo que aquela mulher poderia revelar. Na sala, Márcia abriu uma pasta que trazia consigo, repleta de documentos. Quando vi as notícias sobre o caso, soube que finalmente havia chegado o momento. Guardei estas provas por anos, esperando que um dia a verdade viesse à tona. Os documentos mostravam transferências suspeitas, contratos fraudulentos, propriedades fantasma. Tudo datando de 8 a 10 anos atrás, muito antes do que imaginávamos ser o início do esquema. Paulo e Fábio já se conheciam nessa época? Perguntei, examinando os papéis. Não apenas se conheciam, como já conspiravam juntos, respondeu Márcia. Seu filho foi quem ensinou Paulo a criar empresas fantasma para lavagem de dinheiro. Era o cérebro financeiro da operação desde o princípio. Aquela revelação jogava por terra a última desculpa que eu poderia fabricar para Fábio, a de que talvez tivesse sido influenciado, corrompido por pessoas como Paulo. A verdade era exatamente o oposto. Meu filho, aparentemente, sempre fora o predador, nunca a presa. Entregamos os documentos de Márcia ao delegado Pontes, que os recebeu com grande interesse. Aquelas provas preenchiam lacunas importantes na investigação, conectando o esquema atual a operações mais antigas e envolvendo figuras que até então pareciam periféricas. Geraldo, que acompanhava tudo de perto, expressou preocupação com minha segurança. Cida, você está mexendo com gente poderosa, pessoas que ainda estão soltas e têm muito a perder se mais provas surgirem. Sua preocupação não era infundada. Na mesma noite em que entregamos os documentos, recebi uma ligação anônima. A voz masculina, disfarçada por algum tipo de filtro eletrônico, foi direta. Pare de cutucar vespeiro, velha. Acidentes acontecem com frequência nessa idade. Em vez de me amedrontar, a ameaça apenas solidificou minha determinação. Na manhã seguinte, procurei o delegado Pontes e relatei o ocorrido. Ele imediatamente providenciou proteção policial para nossa casa e instalou um sistema de rastreamento nas nossas linhas telefônicas. O plano era simples. Se ligassem novamente, manteríamos a conversa pelo tempo necessário para rastrear a origem da chamada. Não precisamos esperar muito. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. Última chance, dona Aparecida. Acidentes domésticos são tão comuns. Uma queda na escada, um vazamento de gás. Mantive a ligação enquanto policiais à paisana monitoravam o rastreamento. Quando desliguei, o delegado Pontes tinha um sorriso de satisfação no rosto. Pegamos. O telefonema veio de um escritório no centro da cidade, registrado em nome de um laranja, mas sabemos quem realmente o utiliza. 3 horas depois, Eduardo Mendes, um vereador conhecido na cidade por suas cruzadas morais e discursos inflamados sobre família e valores tradicionais, era preso em flagrante. Em seu escritório, a polícia encontrou documentos conectando-o diretamente ao esquema imobiliário e listas detalhadas de propinas pagas a diversos funcionários públicos. A prisão de Mendes foi um ponto de virada. Como político em busca de clemência judicial, ele não hesitou em delatar seus comparsas em troca de benefícios processuais. Suas confissões abriram uma verdadeira caixa de Pandora, implicando empresários, outros políticos e até mesmo um promotor de justiça. O escândalo cresceu a proporções estaduais, com emissoras de televisão de São Paulo enviando equipes para cobrir o desdobramento do caso. De repente, eu não era mais apenas a idosa que quase foi envenenada pelo filho. Era a mulher que, ao instalar uma simples câmera em casa, havia desencadeado o desmantelamento de uma das maiores organizações criminosas do interior paulista. Jornalistas batiam à minha porta diariamente, buscando entrevistas exclusivas. Recusei todas. Não queria exposição. Não queria transformar minha tragédia pessoal em espetáculo público. Queria apenas justiça. Por mim, por Arnaldo, por Júlia. 6 meses após a prisão inicial de Fábio e Cristiane, o julgamento começou.
O fórum estava lotado no primeiro dia. Uma multidão de curiosos e jornalistas tentando capturar cada detalhe daquele drama real que havia capturado a atenção de todo o estado. Sentei-me na primeira fileira, Júlia ao meu lado, ambas vestidas com sobriedade. Geraldo, alguns assentos adiante, oferecia seu apoio silencioso. Quando os réus entraram, escoltados por policiais, senti o impacto físico de ver meu filho algemado, vestindo o uniforme penitenciário. Fábio parecia ter envelhecido décadas em poucos meses. O cabelo, antes perfeitamente aparado, estava desgrenhado. A postura antes impecável, agora curvada. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem os meus. Por um instante fugaz, pensei ver ali um lampejo de arrependimento genuíno. Depois, ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o contato. O julgamento durou 3 semanas, com depoimentos detalhados de todas as partes envolvidas. Ouvir as minúcias do plano para me envenenar, narradas friamente como evidências jurídicas, era surreal. Em alguns momentos, parecia que falavam de outra pessoa, não de mim, como se aquilo fosse apenas mais um caso policial, não o desmoronamento da minha vida. O momento mais difícil foi quando apresentaram as provas relacionadas à morte de Arnaldo. O laudo toxicológico realizado após a exumação do corpo, as mensagens trocadas entre Fábio e Paulo dias antes da pescaria fatal, o depoimento do camareira da fazenda que vira Fábio mexendo nas bebidas do pai. Júlia apertou minha mão com força durante essa parte, ambas chorando silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de uma estranha libertação. Finalmente conhecíamos a verdade, por mais terrível que fosse. No penúltimo dia do julgamento, fui chamada para testemunhar. Caminhei até o centro do tribunal, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. A promotora, doutora Elisa Monteiro, conduziu meu depoimento com sensibilidade, permitindo que eu narrasse os eventos em meu próprio ritmo. Quando terminei meu relato, o juiz me concedeu o direito de fazer uma declaração final. Olhei diretamente para Fábio antes de falar. Durante toda a minha vida, acreditei que o amor maternal era incondicional e indestrutível. Hoje, sei que existem limites até mesmo para esse amor. Não há em mim ódio. Há apenas um vazio onde antes existia um filho. O homem sentado ali não é mais quem eu criei. Não carrega mais nada daquele menino que um dia segurou minha mão e me chamou de mãe. Para mim, esse menino morreu há muito tempo, substituído por um estranho capaz de atrocidades que minha mente ainda luta para compreender. O veredito foi anunciado no dia seguinte, culpados em todas as acusações. Fábio foi condenado a 30 anos de prisão pelo homicídio de Arnaldo, tentativa de homicídio contra mim, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Cristiane recebeu 18 anos, com alguns atenuantes devido à sua colaboração com a justiça. Ao sair do tribunal, uma chuva fina caía sobre Ribeirão Preto. Sentia como uma espécie de purificação, lavando não apenas a cidade, mas também minha alma. "E agora, vovó?" perguntou Júlia enquanto caminhávamos sob o guarda-chuva compartilhado. "O que fazemos?" Era a pergunta fundamental, não é? O que se faz depois que seu mundo desmorona e você precisa reconstruí-lo a partir dos escombros? Agora, meu amor, recomeçamos. Um dia de cada vez. Na semana seguinte, vendi a casa no Jardim Primavera. Havia memórias demais ali, tanto boas quanto dolorosas. Precisávamos de um novo começo, um lugar sem fantasmas. Compramos uma casa menor em Bonfim Paulista, ironicamente não muito longe daquele sítio que havia sido usado nas operações fraudulentas. A propriedade tinha um grande quintal com árvores frutíferas e espaço suficiente para Júlia ter o cachorro que sempre desejou, um labrador dourado que batizamos de Valente. Parte do dinheiro da venda da casa antiga foi destinada a criar uma fundação em nome de Arnaldo, dedicada a apoiar idosos vítimas de violência familiar. A Fundação Arnaldo Pimentel rapidamente se tornou referência na região, oferecendo abrigo, assistência jurídica e apoio psicológico a pessoas que, como eu, viram-se traídas por aqueles que deveriam protegê-las. Geraldo passou a frequentar nossa casa quase diariamente, ajudando nas adaptações necessárias e trazendo sempre um doce diferente para o café da tarde.
Sua presença constante trouxe um conforto que eu não imaginava possível encontrar novamente. Júlia, demonstrando uma resiliência admirável, conseguiu se transferir para uma escola em nossa nova vizinhança, onde ninguém a conhecia como a filha do criminoso. Aos poucos, foi fazendo novos amigos e reconstruindo sua vida social. 1 ano após o julgamento, recebi uma carta na prisão. Era de Fábio. Hesitei muito antes de abri-la, temendo que seu conteúdo pudesse reabrir feridas que começavam a cicatrizar. Finalmente, numa tarde tranquila, sentada à sombra de uma jabuticabeira que havíamos plantado no novo quintal, criei coragem. A carta era surpreendentemente breve. Mãe, não espero perdão, não mereço perdão. Apenas quero que saiba que nos momentos de lucidez que tenho aqui, compreendo a monstruosidade dos meus atos. Não estou pedindo reconciliação. Sei que isso é impossível. Estou apenas reconhecendo a verdade, talvez mais para mim mesmo do que para a senhora. Fábio. Não respondi. Talvez um dia, quando a dor não for tão aguda, encontre palavras para dizer-lhe. Talvez não. O futuro, como aprendi da maneira mais difícil, é sempre incerto. O que sei com certeza é que, aos 69 anos, encontrei uma força que não sabia possuir. Uma câmera escondida não apenas salvou minha vida, revelou uma verdade dolorosa que, paradoxalmente, me libertou das ilusões, das mentiras, da cegueira voluntária que por tanto tempo mantive. Hoje, enquanto observo Júlia brincando no quintal com Valente, penso no longo caminho que percorremos, na dor que sobrevivemos, nas verdades que enfrentamos, e embora as cicatrizes permaneçam, e sempre permanecerão, sei que o pior já passou. Descobri o veneno que corria em minha família, e apesar do preço terrível, encontrei o antídoto. A verdade, por mais amarga que seja, seguida pela coragem de recomeçar. Enquanto me sento na varanda da minha nova casa em Bonfim Paulista, observando o sol se pôr atrás das árvores que Júlia e eu plantamos, reflito sobre a jornada extraordinária que compartilhei com vocês. Uma jornada que começou com uma simples desconfiança e terminou transformando completamente minha existência. Tudo começou quando notei pequenas quantias desaparecendo das minhas contas bancárias. Como qualquer mãe, relutei em acreditar que meu próprio filho pudesse estar me roubando. Preferi pensar que eram erros meus, falhas de memória, qualquer coisa exceto a traição familiar. Mas as evidências foram se acumulando. Documentos fora do lugar, comportamentos estranhos, aquele olhar que Fábio e Cristiane trocavam quando achavam que eu não estava observando. A decisão de instalar a câmera escondida foi o ponto de virada. Aquele pequeno dispositivo no porta-retrato não apenas salvou minha vida, mas revelou uma verdade tão dolorosa quanto necessária. Descobri que meu filho não estava apenas me roubando. Ele e sua esposa planejavam me envenenar para ficarem com minha herança. Um pudim aparentemente inocente continha uma dose letal de medicamento que causaria uma parada cardíaca indistinguível de morte natural. Mas o horror não parou por aí. A investigação revelou um esquema criminoso muito maior. Uma organização sofisticada de fraudes imobiliárias e lavagem de dinheiro que se estendia por toda Ribeirão Preto, envolvendo políticos, empresários e até mesmo um juiz aposentado. E a revelação mais devastadora de todas: a confirmação de que meu marido Arnaldo, falecido 5 anos antes, não morreu de causas naturais como acreditávamos. Ele foi assassinado pelo próprio filho, durante uma pescaria que deveria ser um momento de conexão entre pai e filho. O julgamento expôs publicamente toda a extensão daquela teia de crimes e mentiras. Fábio foi condenado a 30 anos de prisão, Cristiane a 18 anos. Outros envolvidos no esquema também enfrentaram a justiça, incluindo o vereador Eduardo Mendes, que chegou a me ameaçar por telefone na tentativa desesperada de silenciar as investigações. Hoje, 1 ano após o fim do julgamento, Júlia e eu construímos uma nova vida. Deixamos para trás a casa no Jardim Primavera com suas memórias dolorosas e recomeçamos em um lugar tranquilo, onde plantamos novas sementes, literalmente, com nossas árvores frutíferas e, figurativamente, com novos relacionamentos e propósitos. A Fundação Arnaldo Pimentel, que criamos para apoiar idosos vítimas de violência familiar,
tornou-se minha missão de vida. Todos os dias, vejo nos olhos das pessoas que ajudamos o mesmo choque, a mesma dor, a mesma incredulidade que senti ao descobrir a traição. E todos os dias, ofereço a elas não apenas assistência prática, mas também a prova viva de que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar um novo sentido mesmo após a pior das traições. Júlia, minha neta querida, superou o trauma com uma resiliência que me enche de orgulho. Aos 17 anos, ela já fala em estudar direito para proteger pessoas como a vovó, como ela diz. Seu cachorro valente a segue por toda parte, como um guardião peludo determinado a garantir que nenhum mal jamais a alcance novamente. E Geraldo, meu vizinho e amigo fiel, tornou-se uma presença constante em nossas vidas. Sua experiência como ex-delegado continua sendo valiosa para a Fundação, e seu carinho discreto tem sido um bálsamo para minha alma ferida. Às vezes, quando nos sentamos juntos observando o pôr do sol, sinto que talvez, mesmo aos 69 anos, ainda seja possível encontrar novos começos, novas formas de companheirismo que não imaginei possíveis. A carta que recebi de Fábio permanece guardada numa gaveta. Não a joguei fora, mas também não a reli. Talvez um dia encontre em mim a capacidade de revisitá-la, de refletir sobre o que significa, se representa arrependimento genuíno ou apenas mais uma manipulação. Por enquanto, escolhi focar minha energia no presente e no futuro, não no passado que não posso mudar. Se existe uma lição que gostaria de compartilhar com vocês que me acompanharam nesta história, é a importância da vigilância, não apenas em relação aos nossos bens materiais, mas também aos nossos relacionamentos. O amor não deve nos cegar. Confiar não significa ignorar sinais de alerta. E, acima de tudo, nunca subestime sua própria intuição, aquela voz interior que sussurra que algo não está certo. Muitos me perguntam se me arrependo de ter instalado a câmera, se teria preferido viver na ignorância, nunca descobrindo a monstruosidade que meu filho havia se tornado. A resposta é sempre a mesma. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será preferível à ilusão. A câmera não apenas salvou minha vida literalmente, salvou-me de viver uma mentira até meu último dia. Meus queridos, hoje compartilhei com vocês a história mais difícil da minha vida. Abri meu coração e expus minhas feridas mais profundas na esperança de que minha experiência possa servir de alerta, de lição, talvez até de conforto para quem passa por situações semelhantes. Se meu relato tocou seu coração, peço que se inscrevam aqui no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias reais para compartilhar. Experiências que podem salvar vidas, abrir olhos, fortalecer espíritos. Deixem seus comentários contando o que acharam, se já vivenciaram algo parecido ou se conhecem alguém que passou por uma traição familiar. Seus comentários não apenas me ajudam a entender que não estou sozinha, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que nos assistem. Não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas significa muito para nós. Ajuda nosso canal a crescer, a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias reais. Também convido vocês a assistirem nossos outros vídeos. Cada um traz uma história diferente, uma experiência única, mas todas com lições valiosas. Uma forma especial de nos apoiar é através da função Valeu Demais, uma maneira de fazer doações que ajudam a cobrir os custos diários deste canal. Manter um canal com conteúdo diário exige recursos significativos: equipamento, edição, pesquisa. Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar trazendo estas histórias reais até vocês todos os dias. Seu apoio financeiro é o que torna possível compartilharmos mais relatos como o meu. De onde vocês estão assistindo? Deixem nos comentários sua cidade, seu país. Sempre me emociono ao descobrir o quanto nossas histórias viajam, alcançando pessoas de todos os lugares. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar deste relato, não hesite em compartilhar. Às vezes, uma história pode chegar a alguém exatamente no momento em que ela mais precisa ouvir. Agradeço a cada um de vocês que permaneceu comigo até o final deste relato.
Não foi fácil reviver estes momentos, expor estas feridas, mas saber que minha experiência pode ajudar outros torna tudo isso significativo. Ao compartilhar nossa dor, diluímos seu poder sobre nós. Ao transformar nosso sofrimento em alerta para outros, encontramos propósito no meio da tragédia. Da minha varanda em Bonfim Paulista, onde o sol agora se põe completamente e as primeiras estrelas começam a aparecer, me despeço com uma certeza. Por mais escura que seja a noite, a luz sempre encontra um caminho de volta. Hoje sou uma mulher diferente daquela que instalou uma câmera escondida no escritório. Mais forte, mais sábia, mais determinada a viver cada dia com autenticidade e propósito. Até o próximo relato, meus queridos. Não se esqueçam, inscrevam-se, comentem, deixem seu like e, se puderem, apoiem nosso trabalho com o Valeu Demais. Cada gesto de apoio nos permite continuar trazendo histórias que podem salvar vidas, talvez até a sua. Aqui é Aparecida Pimentel, compartilhando não apenas minha história, mas também minha esperança de que juntos possamos reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Cuidem-se, protejam-se e lembrem-se sempre: a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será o caminho para a libertação.